As pessoas falam, caraca, velho, faz sentido isso. Por quê? Eu faço todo o processo, monto a mecha, proporção de luz e sombra, método CTP, monto a mecha inteira, fundo de clareamento, já sei qual é o fundo de clareamento que eu preciso. Cheguei, emulsionei, deixei todas as mechas bonitinhas com a mesma cor da raiz até a ponta, belezinha. Lavatório, enxaguei todo o cabelo, fiz a estabilização de pH desse cabelo, levei ela para cadeira, esfumei a raiz, voltei para o lavatório, enxaguei o esfumado de raiz, fiz a passagem de cor. Como que eu faço o tonalizante agora? Não tem a fórmula pronta, cara. Nunca tem. Nunca tem. Eu não começo um cabelo falando, para chegar na cor que ela quer, eu vou fazer o 873 ou vou usar o 772. Não. Nesse momento a minha equipe já sabe, eu já estou fazendo outro cabelo lá. Aí alguém da minha equipe, quem está cuidando dessa cliente, escova a franja dela, a gente pega um pedaço da franja, uma lateral inteira aqui, escova lá no lavatório, aí vem e me chama, Alfredo, já está pronto para você escolher a cor. Aí eu vou lá e olho. Se o cabelo que eu estou olhando, se a cor que eu estou olhando ali tiver da cor da referência, perfeito, não preciso fazer mais nada. Só tratamento, beijo, tchau. Se eu olho e eu preciso neutralizar alguma cor que eu não quero, algum reflexo que está nesse cabelo que eu clareei, mas que não está na referência que ela me mostrou, eu neutralizo. Se eu tenho a mesma cor que ela me mostrou, mas com menos vibração, com menos intensidade, com menos brilho, eu adiciono pigmento, então eu intensifico a cor. Ou se eu tenho uma cor que é diferente da cor que ela me mostrou, eu crio uma nova cor para essa cliente. Então é nesse momento que você vai criar o tonalizante. O tonalizante, eu crio ele a hora que eu termino todo o processo. Quando eu vou dar curso pela Trust, que a gente roda o mundão aí dando curso pela Trust, o que acontece? Eles me mandam, me passa a lista de tonalizante que você vai querer usar. Eu não tenho como passar uma lista de tonalizante, cara. Sabe por quê? Porque eu não sei. Primeiro, o cabelo que eu vou fazer, eu não sei a cor que ele vai clarear, eu não sei a cor que a dona da distribuidora quer que eu aplique, que eu mostre. Então, o que eu faço? Como eu tenho um conhecimento de colorimetria, eu consigo construir qualquer cor, eu peço bases, peço mix, dourado, acobreado, eu peço cores acinzentadas, cores com violeta e cores com vermelho, e daí eu consigo fazer a mescla como eu quiser. Então todo mundo fala, nossa, você vai usar só isso? Eu falo, vou, porque eu crio qualquer cor que eu quiser a partir de 5, 6 cores. A gente mistura elas e consegue chegar na cor que a gente quiser. Esse é o grande segredo, gente. A hora que você conseguir fazer uma cor e mostrar para sua cliente, falar, cara, olha só, essa cor que eu fiz, eu misturei essa e essa cor para chegar nesse resultado que você queria, e ela vai levantar da sua cadeira, e se ela sentar na cadeira de um outro profissional, esse outro profissional pode ser muito bom com mecha, fazer uma mecha muito linda, fazer foto, fazer vídeo, Instagram bombando, não sei o quê, mas se ele não souber fazer a cor, a sua cliente vai voltar para sua cadeira. O que mais fideliza cliente no salão é quem domina a colorimetria, quem consegue entregar a cor que a cliente quer. Vai fazer uma cobertura de branco, o cabelo fica avermelhado, eu odeio que fica vermelho. Aí os caras que não entendem, os caras eu digo os profissionais, né, pode ser homem, mulher, as pessoas que não entendem, em vez de neutralizar o vermelho, eles escurecem a cor. Aí a cliente fica com aquela cor saturada, aquela raiz saturada, feia pra caramba, fica preto o cabelo quase. Aí a cliente não quer que fique fazer o esfumado de raiz. Não quero esfumar a raiz porque o esfumado de raiz fica alaranjado depois de um tempo. Lógico que fica, porque usou a fórmula errada, porque não sabe fazer. Não gosto de esfumar a raiz porque o esfumado de raiz fica preto, porque fez errado. Quando tonaliza meu cabelo dura muito pouco, depois sai, porque fez errado. Quando você domina, a coisa mais gostosa que tem é minha cliente chegar no meu salão, como hoje chegaram 2, 6 meses de mecha e o cabelo tá perfeito. Aí foi lá só pra cortar as pontinhas, falou, cara, putz, eu fiz esse cabelo aqui em fevereiro, cara, olha como tá perfeito o meu cabelo ainda. Por quê? Porque eu domino a colorimetria e eu sei entregar o resultado que ela quer. Simples assim. Simples assim. Beleza? Galera, me conta aí o que vocês estão achando dessa aula, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão curtindo? A gente pode continuar essa aula
Ou vocês querem que eu pare por aqui? Se quiser, eu paro por aqui. Se vocês quiserem, a gente continua a aula e vamos para cima, porque tem muita coisa massa aqui e eu preparei muito conteúdo para vocês. Só passou meia hora e a gente vai longe, hein? O som tá bom, olha lá, acontece comigo. Tenho essa dificuldade de fundo de clareamento e qual tonalizante usar. Isso aí é normal, tá? Olha aqui o que a Drica falou para Amanda. Se você entrar pro Rota das Mechas, essa dúvida vai acabar. As aulas de colorimetria são incríveis. Obrigado, minha amiga. Oxidante de 40 é usado como se a maioria dos tons vai só oxidante de 30. Não entendi, Amanda, a sua pergunta, mas oxidante de 40 eu uso super pouco, tá, no meu salão. Amando, continue, estou amando, maravilhosa, continua. Boa. Então vamos para cima, galera. Vamos para cima. Se vocês estão gostando, vamos embora. Ia ficar com o celular da Camila, ela ficou brava. Então, gente, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês fundo de clareamento, tá? Então a gente vai falar sobre fundo de clareamento. Qual que é o lance? A maior parte das pessoas estão acostumadas a ver essa tabela de fundo de clareamento. Tá vendo? Então, a gente vê aqui, ó, fundo de clareamento, preto, vermelho, castanho escuro, vermelho, castanho médio, vermelho, castanho claro, vermelho alaranjado, loiro escuro, alaranjado, e assim vai. Só que acontece o seguinte, cara, quando você abre o papel, você enxerga essa cor aqui, é essa cor que está dentro do papel? Não é essa cor. Não é essa cor. O que significa que isso daqui acaba confundindo você. Porque eu falo assim, cara, eu quero um fundo de clareamento 7, laranja. Aí você abre o papel e o cabelo não tá dessa cor aqui. Aí você fala, putz, não tá dessa cor ainda, cara. Ele tá um pouquinho mais escuro, ou ele tá um pouquinho com menos vibração. E daí o que que você faz? O que que as pessoas normalmente fazem? Deixa um pouco mais. Aí a hora que deixa um pouco mais, você perde o pigmento laranja, já entra no espectro dos amarelos. Aí você diminui a vibração de cor desse cabelo. Por quê? Cabelos com mais pigmentação quente, laranja, vermelho e amarelo, são cabelos que têm mais brilho. Cabelos com menos pigmentação quente, ou seja, acinzentados, violeta, esverdeados, azuis, cinzas, são cabelos que têm menos brilho, porque as cores frias refletem menos a luz. Então eles têm menos brilho. Muitas vezes tem cliente que está ali com o cabelo mais frio, né, um loiro mais frio, e daí ela fala, putz, cara, não sei o que acontece, meu cabelo tá sem brilho, porque falta pigmento dourado. E se você vai dar um banho nele com dourado bem diluído, você consegue trazer brilho para esse cabelo, porque ele vai refletir mais luz, fica incrível. Fica incrível. Então as pessoas se confundem muito na hora que elas veem essa tabela. E isso daqui é normal ela se confundir. Por isso, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. O que é essa imagem? Gente, olha só. Aqui, eu vou escrever aqui para vocês, espera aí. Aqui a gente tem 4 fundos de clareamento. A gente tem o fundo de clareamento 7, o fundo de clareamento 7, o 8, o 9 e o 10. A hora que você abrir o papel, dá um print nessa foto aqui, nessa imagem, tá? A hora que você abrir o papel, é isso daqui que você vai ver. Quando você estiver aqui, eu estava usando o Air Libre da Trans, que é o pó branco, tá? Que é o pó que eu uso. É o pó que eu gosto de trabalhar. Uso o Blank Blonde, que é o pó azul da Trans, uso também, mas 90% das mechas que eu faço com Air Libre, porque a gente consegue um clareamento muito bacana, um clareamento com qualidade, ele tem uma mescla de azeites, de óleos, que faz uma hidratação no fio. É um produto 100% vegano, então a gente não tem restrição alguma, porque às vezes tem clientes que são veganas, que vão no salão e daí não querem que use produtos que não sejam veganos. Então a gente consegue trabalhar com segurança e a gente consegue clarear esse cabelo até 7 tons. Cara, mas o outro clareia até 9, velho, mas você não vai clarear um cabelo que tá no 1 para chegar no 9, né? Um cabelo preto não chega no 9, porque se chegar ele vai quebrar. Então, não precisa de mais clareamento do que isso. O que você precisa é entender o processo de clareamento. Quanto mais você quiser que clareie o cabelo, menor vai ser a volumagem de oxidante que você vai colocar. Ou seja, quanto mais claro você quiser o cabelo, vai fazer com 20 volumes, não vai fazer com 40. Tem um monte de profissional que vou fazer com 40 volumes aqui porque eu quero chegar num loirão. Cara, você vai moer o cabelo e não vai chegar no loiro. Segunda dica é, quanto mais claro você quiser, faça mechas mais finas. Porque quando tem menos cabelo dentro do papel, o cabelo clareia muito mais.
Então, assim, cabelos com progressiva, mecha fina, velho. Não faz mecha grossa, porque não vai clarear. Cabelo que tem coloração escura, preto, base 3, base 4, base 5, mecha fina. Senão não vai clarear. Cabelos que são mais claros, naturalmente, ou cabelos com cor cosmética, aí você já pode eriçar, meter umas mechonas mais grossas, que ele vai clarear. Agora, cabelos mais difíceis não clareia, então toma cuidado. Coloca oxidante de baixa volumagem, reaplica quando precisar, mecha bem fininha, belezinha, tá? Aqui, ó, fundo de clareamento 7. Olha só, do 7 para o 8 a gente tem uma diferença muito pequena na cor. Mas você percebe que aqui nessa área, ó, a gente consegue perceber mais calor do que nessa área. Tá vendo como você consegue ver que tem um pouco mais de calor na cor? O que é calor? É cor mais quente, mais alaranjada, com mais vibração. O que é calor? Pensa num dia de sol. Um dia de sol, você olha assim e fica aquele alaranjado, aquela cor amarelada. Isso daí é calor. Num dia de frio, quando você olha um dia que tá frio, tá tudo cinza, tá tudo azulado, tá tudo frio. Então você já tem essa referência boa de como você identifica cores quentes e cores frias, tá? Aí depois aqui a gente vem pro 10 e pro 9. Aqui a gente percebe, ó, muitas vezes quando você chega num fundo de clareamento 10, às vezes parece que o cabelo tá ficando transparente. Olha aqui como parece que o cabelo tá ficando transparente. Esse aqui é o fundo de clareamento 10, tá? O que eu quero que vocês saibam? Cara, dificilmente eu chego num fundo de clareamento 10, é muito raro. Porque são pouquíssimos cabelos que conseguem chegar num fundo de clareamento 10. São pouquíssimos cabelos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai fazer uma descoloração com uma cliente que quer chegar num fundo de clareamento 10, porque são poucos os cabelos que aguentam. Nesse momento você tem que entrar com o processo, eu ensino para os meus alunos um processo que chama sequência de mecha ZAIP, que é avaliação, interpretação, planejamento e execução. Dentro da avaliação, da parte da avaliação, a gente tem uma parte que se chama teste da verdade. Não é o teste de mechas normal que as pessoas estão acostumadas a fazer. Vai lá, coloca uma mecha dentro, mete um oxidante de 40 volumes, espera moer o cabelo e fala, ó, sensibilizou. Puxa o cabelo e faz... Sensibilizou o cabelo, não tem como fazer. O teste da verdade, ele vai te mostrar inúmeras coisas. Primeiro, se você pode ou não clarear o cabelo, né? Se ele passa ou não no teste de compatibilidade química. Porque quando ele fica elástico, é porque ele teve incompatibilidade química. Porque tem alguma coloração, algum processo químico de alisamento, ou, de repente, algum excesso de resíduo químico, mineral ou cosmético nesse cabelo. Por isso a gente tem todos os processos de detox que a gente faz dentro do salão, com a linha da Trust que se chama Stop Damage, a gente consegue limpar esse cabelo. Aqui na minha região a gente tem muito problema com metal, porque a galera tem, as casas são umas casas mais antigas, então encanamento de cobre, caldeira de aquecimento solar ou a gás de cobre, então isso cria um acúmulo de resíduo químico, metálico na água, e isso fixa no cabelo. Meu, cabelo natural, virgem de uma cliente de 15, 16 anos, a gente coloca descolorante, o negócio ferve e quebra. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, o teste mesh, a primeira coisa, ele vai te revelar isso daí. Se ele tem compatibilidade química, se a gente pode fazer ou não. Segundo ponto, ele vai entregar para você o tipo de descoloração que você vai poder ter. Quantos tons você vai conseguir clarear com saúde? Depois, quanto tempo você precisa para chegar na cor que você quer? Depois, qual reflexo vai sobrar nesse cabelo? Porque alguns cabelos a gente clareia, cara, você tem coloração cosmética, muitas vezes você clareia num fundo de clareamento 8 e o cabelo ainda tá laranja, ainda tá avermelhado, depende da cor que você tinha na base. Então você já vai saber qual reflexo você vai ter. Você vai precisar fazer reaplicação ou não nesse cabelo? Olha quantas informações você tem dentro do teste da verdade. Eu ensino tudo isso para os meus alunos, tá? E isso é fundamental. Você não pode... Eu sempre falo, cara, para você fazer qualquer coisa que você quiser fazer, você precisa ter informação. E isso é informação, por isso chama teste da verdade, tá? Às vezes a cliente senta na sua cadeira, aconteceu comigo com a Camila. A primeira vez que eu fui fazer o cabelo da Camila, a Camila é minha esposa, eu conheci ela dentro do salão. Ela foi minha cliente e a gente acabou se relacionando. Hoje a gente está casado, ela é minha sócia.
aqui, minha chefe, eu falo que ela é minha chefe, né? E o que acontece? Ela fez o cabelo antes com outro profissional, e daí ela veio para fazer um retoque de mechas comigo. Tinha uma área natural, uma área com mecha. A hora que eu fui fazer a descoloração, o que aconteceu? Tinha uma tarja no cabelo dela, mais escura, que não clareava de jeito nenhum. Qual foi o problema? O que aconteceu com esse cabelo? A hora que o profissional fez a mecha no cabelo dela, ele esfumou a raiz dela com coloração permanente. A hora que eu fui fazer a descoloração, a parte que estava natural clareou belezinha. A parte que ele passou a coloração permanente não clareou por nada, ficou laranja. Só que naquela época, eu não tinha esse método que eu tenho hoje. E eu não fiz o teste da verdade. Eu olhei o cabelo e falei, pô, esse cabelo passa, meti pau. Só eu sei o quanto eu suei para conseguir chegar na cor que ela queria. Só eu sei. Então, o teste da verdade, ele vai te entregar todas as informações e a verdade mesmo sobre o cabelo, porque muitas vezes nem a cliente sabe. Quantos profissionais, vou fazer um tratamento aqui no seu cabelo, mete ali, faz uma progressiva, um botox, qualquer coisa desse tipo. Quantos profissionais esfumam a raiz porque manchou a raiz, vai lá e esfuma a raiz com coloração permanente para esconder a mancha e daí fica aquela tarja escura. Quantas vezes? E a cliente nem sabe. Aí você fala assim, pô, essa cliente mentiu para mim. Não, ela nem sabia, cara. Por isso o teste da verdade é fundamental para que você consiga chegar no resultado que você quer. Beleza? Depois disso, essa imagem aqui, ó, dá um print de novo nessa imagem. Vou deixar ela aqui para vocês. Dá um print, é importante, tá? Vocês terem essa imagem aqui, tá? E agora, a gente tem a mesma imagem, só que dos cabelos molhados. Então eu enxaguei o cabelo e aqui a gente tem o fundo de clareamento 7, o 8, o 9 e o 10. O que eu quero que vocês percebam aqui, gente? E eu vou fazer uma pergunta agora para vocês, eu quero que vocês escrevam aí no chat. Quantos de vocês ainda fazem mecha na touca? Quantos de vocês? Quantos de vocês fazem mecha na touca e no papel? Quantos de vocês faz mecha só no papel? Eu quero que vocês escrevam para mim. Por que eu tô falando isso? Você é contra fazer mecha na touca. Não tô falando nada disso. O que eu quero é que vocês entendam o seguinte. Vamos ver aqui. Você pega cabelo com alisamento? Marta, pego, cara. Se eu faço teste de mecha, se passou, eu pego. Inclusive, no dia 21, na segunda-feira, eu vou contar uma novidade pra vocês, hein? Então, se prepara, tá? Presta atenção, não sou contra fazer mecha na touca, não. Eu acho que se você faz mecha na touca e fica perfeito, sorte sua, excelente. Eu não faço mecha na touca, mas eu também não tenho cliente que me procura para isso, tá? Eu faço mecha só no papel, eriçada e costurada. Faço muita mecha no freehands, muitas, tenho feito muitas, adoro fazer sem papel, essas que a gente desenha com o pincel, com a mão. Putz, eu adoro fazer. São técnicas muito rápidas, né? A gente ganha muito dinheiro com isso e resultados muito naturais. Só que o que acontece? Quando você faz a mecha na touca, ó, a galera tá escrevendo que faz na touca e no papel, papel e mão livre, Franciele, boa, essa aí é das minhas. Touca e papel, faço nos dois, só no papel, boa. Gosto de fazer mecha no papel, touca, só correção de cor. Fazia só na touca antes de conhecer o seu método, valeu, Drica. Somente no papel. Qual melhor fazer, na touca ou no papel alumínio? Vamos lá. O que acontece? Quando você vai fazer uma mecha com a touca, a gente veste aquela touquinha na cabeça da cliente, né? Fica apertadinho assim, parece uma bexiga na cabeça. Aí você vem com a agulhinha e vem tchac, 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 puxando as mechinhas, certo? Você vem puxando as mechinhas ali, fazendo os furequinhos e puxando. Se esse furinho tiver largo, a hora que você aplicar o produto, o que vai acontecer? Vai vazar e vai manchar. Se esse furinho tiver bem justinho, a hora que você aplicar o produto, o que vai acontecer? Não vai manchar, beleza? É isso que você quer. Uma mecha sem mancha na raiz, sem aqueles pontinhos alaranjadinhos na raiz. Perfeito. Só que, o que acontece quando você faz a descoloração do cabelo? Quando você faz a descoloração do cabelo, você cria um desequilíbrio no pH desse cabelo. Ou seja, você sai de um cabelo que está estabilizado, que está num pH estável, entre 4,5 e 5,5, e você aplica um produto que é extremamente alcalino, ou seja, um pH muito alto. E esse cabelo começa a dilatar. A desestabilização do pH, entre outros fatores, ele causa
a dilatação ou a diminuição de tamanho do fio. Ou seja, quando você joga um produto que é ácido, uma progressiva, por exemplo, ela diminui o tamanho do fio, ela sela esse fio e ele fica mais fininho. Pode perceber que muitas clientes que fazem progressiva há muito tempo, o cabelo vai afinando, vai raleando. E quando você faz a descoloração, que tem um pH extremamente alcalino, muito alto, ela dilata o fio. Aqui a gente tem um exemplo muito claro para vocês. A gente fez mechas, são 4 mechas do mesmo cabelo. Quando a gente teve o fundo de clareamento 7, olha aqui você já começa a perceber uma cor muito mais alaranjada. Dá para ver que ficou mais alaranjado. Agora eu quero que você perceba a espessura do fio. Olha isso aqui, ó. Como tá um fio fino. Não alterou a estrutura. Quando a gente vem pro 8, que é o do lado, deixa eu baixar assim para vocês poderem ver. Ó, quando a gente vem pro 8, olha como aqui a gente já tem um alargamento e era a mesma quantidade, exatamente a mesma quantidade, ou seja, já criou uma dilatação cuticular, o cabelo já está um pouquinho mais espesso. Quando a gente vem pro 9, olha aqui, ó, ele já nem se concentra mais, ele já nem fica todo junto. Olha como ele já começa a abrir. Em algumas áreas, como essa área aqui, ó, olha como ele já cria uma desorganização na fibra, ou seja, essa fibra já começa a se desestruturar. Agora, amigos, quando você chega no 10, olha como a fibra fica muito mais larga. Olha como ela fica mais espessa. Olha como o cabelo fica muito mais sensibilizado. Olha essa parte de baixo. O que significa isso? Porque eu estou falando de variação de pH e espessura do fio, dilatação cuticular e do fio. Porque você fez aquele furiquinho para não manchar o cabelo e você dilatou esse cabelo, ele está espesso, ele está maior. Muitas vezes ele chega a 18 vezes a espessura do cabelo natural. 18 vezes. Aí você pega aquela touca e puxa a touca. A cliente fica até japonesa assim, vai puxando a touca, certo? A hora que você puxa a touca, o que acontece? Você força o cabelo a voltar pelo mesmo buraco que ele entrou, só que ele tá 10, 15, 18 vezes mais largo. Ele não consegue passar por aquele buraquinho. Ou seja, você raspa esse fio, você raspa essa fibra, você agride esse cabelo, você quebra esse cabelo. Então, por isso, eu digo, cuidado. A touca é um facilitador, mas ele quebra o cabelo, ele agride o fio muito mais do que vocês podem imaginar. Então, cuidado com isso. Por isso, você precisa entender que essa é a hora para você se desenvolver e aprender a fazer mecha no papel. Porque quando a cliente senta na sua cadeira e te mostra uma referência como essa daqui, esse cabelo aqui foi feito no papel, cara. Você não consegue fazer esse efeito na touca, não consegue. É 100% de certeza do que eu tô falando, não consegue. Por conta de uma projeção de luz. A projeção de luz é completamente diferente. Sabe por que é diferente? Quando você faz mecha costurada e na touca, você consegue efeitos muito similares, porque você projeta a luz a partir da raiz. Você faz a seleção da massa na raiz. Quando você faz mechas eriçadas, você faz a seleção da massa nas pontas. Eriçada, freehands, são basicamente o mesmo resultado. Você faz a seleção da massa na ponta, ou seja, você projeta a luz da ponta para a raiz. Quando você faz costurada ou na touca, você projeta a luz da raiz para a ponta. Só que o cabelo das nossas clientes, eles têm muito mais concentração de massa, de quantidade, de volume na raiz e menos nas pontas. Se você concentra mais luz aqui e menos luz aqui, a sua cliente busca um resultado completamente inverso. O que a galera está buscando hoje é escurecimento na raiz e suavidade com aquele degradê nas pontas. Com a touca e com o costurado você não vai conseguir. Isso é certeza. Ah, mas eu esfumo a raiz. Tá bom, cara, mas o esfumado vai desbotar. Ah, mas o meu esfumado não desbota. Então é porque você está fazendo com coloração permanente. Vai alterar a base. Vai ficar escuro, vai alaranjar, vai ficar marrom, vai ficar preto. Vai ficar errado, velho. Então a gente tem que parar de ficar procurando muleta pra gente ficar se apoiando e encarar a realidade. Encarar a realidade que precisa se desenvolver, precisa estudar, precisa para poder chegar onde você quer, velho. É o único jeito, tá bom? Então vamos lá. Faz sentido pra vocês? Como é que tá as cabecinhas aí, gata? A galera tá botando cabecinha aí, estourando ou não?
Tô sendo muito agressivo ou tá indo de boa? Porque a minha sinceridade é agressiva muitas vezes, hein? Eu falo muitas vezes o que vocês não estão preparados para ouvir, mas eu quero que vocês se desenvolvam, tá bom? Estou abrindo meu salão em casa, terminei meu curso semana passada. Um dos professores falou que nós estava ali, ter que trabalhar em outro salão, depois abrir o meu. O que você fala sobre isso? Amanda, eu falo que você pode abrir o seu salão se você estiver preparada para abri-lo. Muitos profissionais trabalham anos e anos, 20 anos em outros salões e não sabem fazer cabelo, não dominam colorimetria, não sabem fazer projeção de luz. Então, o tempo que você trabalha dentro de um salão não determina a qualidade técnica que você tem. O que determina a qualidade técnica que você tem são as escolhas que você faz de estudo. Então, quando você escolhe um mentor, por exemplo, o que eu estou falando aqui para você hoje está fazendo sentido para você. Se você me escolher para ser seu mentor, se você, por exemplo, comprar minha formação completa online, o Rota das Mechas, e começar a assistir ela e assistir em 3, 4 meses, eu garanto para você que em 3 meses você está preparado para abrir seu salão. Eu garanto para você. A Drica está aqui, ela pode dizer se eu estou errado. Eu garanto para você. A gente tem alunas que nunca tinham feito mechas, compraram o meu curso, assistiram o meu curso, em 2 meses elas fizeram a primeira mecha, pagaram o curso com uma única mecha e conseguiram hoje, estão trabalhando, dando show. Então, tudo vai depender das escolhas que você vai fazer. Não depende do tempo. O que o seu professor falou, eu discordo, tá? Porque ele não pode fazer uma afirmação desse tipo, você tem que trabalhar em outro salão para depois abrir o seu, tá errado. Pelo contrário, porque muitas vezes você vai trabalhar com outras pessoas, você pega vícios de outras pessoas e a maior parte dos profissionais não estudam, não se desenvolvem. Então, é importante que você esteja no seu lugar, se desenvolvendo e com essa visão só para você. Porque eu trabalhei em outros salões antes de abrir o meu e eu fui muito influenciado por outros profissionais. Profissionais que ficavam lá, em vez de ficar estudando, no momento que não tinha cliente, ficava lá jogando palavrinha cruzada, ficava falando mal dos outros. E na hora que eu percebi, eu estava no mesmo ambiente sendo pessoa como ele, porque a gente é a média das 10 pessoas com quem a gente convive. Então, nesse momento eu falei, peraí, velho, eu quero sair daqui, eu quero ficar, esse aqui não sou eu. Então é melhor que você esteja no seu ambiente, estudando e se desenvolvendo, tá bom? Vamos ver aqui. Nossa, que informação valiosa. E quando a cliente tem cabelo branco? Érica, cabelo branco, presta atenção. Mecha não cobre cabelo branco. Quando a cliente tem cabelo branco, eu vendo 2 serviços para ela. A cobertura do branco e depois a mecha. Pode ser feito no mesmo dia. Camuflagem de branco, tonalização, coloração. A gente faz qualquer um dos 3 processos. Depois eu faço a mecha, cobro 2 serviços, ganho mais, tá bom? Mas você precisa mostrar para ela. Você precisa mostrar para ela o valor e a diferença e o porquê você está fazendo isso, tá bom?